Olá a todos, hoje dia 20 de setembro de 2022, estamos em mais um fórum de discussões do manejo no ciclo gravídico puerperal e neonatal, e hoje nosso tema será efeitos do álcool na gestante, no feto e recém-nascidos. E os nossos convidados para nos dar a honra de dar essa aula, Dr. Coríntio Mariani Neto, doutora Lígia Borde e doutora Maria dos Anjos Mesquita. Como mediadora e matriciadora, nossa mestre, doutora Rossana Francisco, sempre presente conosco. Então, para dar início ao nosso fórum, passo a palavra para o doutor Coríntio Mariani Neto, agradecendo, doutora, a disponibilidade da sua participação e que tenhamos um excelente encontro. A palavra é do senhor. Obrigado, Adriana. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui como obstetra, participando deste evento sobre efeitos do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido. Queria cumprimentar Maria dos Anjos, Lígia, Sana, todo mundo que está aqui assistindo. Eu queria prestar minha homenagem a todo o grupo do Núcleo de Estudos sobre os efeitos do álcool na gestação, no feto e no recém-nascido. Cumprimentar a presidente do grupo, a doutora Helenilson, não sei se ela está podendo assistir, e fazer uma homenagem especial a quem criou esse grupo, a doutora Conceição Segre, a quem eu presto a minha homenagem. Se puder colocar a minha apresentação, eu não estou vendo. Vou colocar, estou doutor, Agora estou nas mãos da Adriana. Boas mãos. Ótimas mãos. É que eu não controlo mais nada aqui. Estou de mãos atadas. Bom, já vou falando que eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Acho que não está. Está no modo apresentação. Só um minuto, doutor, vou pôr aqui de novo, tá? Pois não. É que eu não tenho aqui, senão eu já ia falando, eu não tenho de cor. Não sei se vocês têm de cor, eu não tenho de cor. O link para acessar a publicação que a gente participou, a publicação da doutora Conceição sobre efeitos do álcool, pronto, entrou. Então, ações do álcool na gestante. O seguinte, por favor, Lígia. Adriana, desculpa. Opa, tem que voltar no modo apresentação, passar o seguinte. Não tenho nenhum conflito de interesse, então aproveito, por favor, o seguinte. É esse aqui, ó, está aparecendo aí embaixo, essa publicação que nós contribuímos com a doutora Conceição Segre, vai ter, assim, basicamente, muito do que nós vamos falar aqui. O seguinte, por favor, eu aproveito e presto a minha homenagem à doutora Conceição, está aí a imagem dela, que foi realmente a criadora desse grupo de estudos, é uma grande batalhadora para tentar reduzir esses efeitos deletérios do álcool na gestação, no feto e no recém-nascido. Vamos ver o seguinte, por favor. Então, qual que é o grande problema do consumo de álcool? É que o álcool é uma droga lícita. Existe uma ampla utilização social, não existe um grande combate ao consumo de álcool, e, por outro lado, ele é um potente psicotrópico sobre o sistema nervoso central, pode levar à dependência, e na gestação ele pode causar com muita frequência a temível síndrome alcoólica fetal. Vamos ao seguinte, por favor? Esse problema do álcool na gestação, ele é conhecido de longa data, tempos bíblicos, no Império Romano, tem descrição de que grávidas que ingeriam álcool, elas tinham alguma consequência assim, sobre o produto conceptual. O grande fato na história da humanidade foi a chamada epidemia do gin, que aconteceu lá na Inglaterra no século XVIII. Entre os anos de 1720 e 1750, o gin ficou muito barato, ficou mais barato do que a água. Então, todo mundo tomava gin, e principalmente a população de baixíssima renda,
que não tinha dinheiro para se alimentar de maneira adequada, tomava muito gin e praticamente vivia embriagada. Nessa época, é que começou a se descrever com mais evidência o aumento da prematuridade, o aumento da mortalidade perinatal e aumento da ocorrência de retardo mental nas crianças nascidas de mãe que haviam ingerido álcool. Seguinte, por favor, Adriana. Esse quadro aqui é muito significativo, é o quadro mais marcante dessa época. O seguinte, tem muita coisa absurda no mesmo quadro, a gente ficaria uma aula aqui inteira descrevendo. Mas o que eu quero chamar a atenção é dessa mulher que está em primeiro plano. Você vê que ela está com uma criança no colo, essa criança está caindo dos braços dela. Veja a expressão dela, ela não está nem aí com esse fato. O que ela está preocupada? Se vocês olharem a mão esquerda e mão direita dela, está preocupada com o rapé, que ela está cheirando o rapé. Ela não está nem aí com essa criança que está caindo. Tem muitas coisas absurdas, porque esse é um quadro de uma população totalmente embriagada no dia a dia normal. Isso foi a epidemia do gin. Aqui no fundo, não sei se vocês conseguem ver, tem um rapaz andando aqui, batendo uma gaita de fole na cabeça dele. Tente achar aí. Ele está carregando, olha o absurdo, uma criança que está empalada aqui num prego, não sei se vocês conseguem ver esse detalhe. É tão absurdo que esse quadro tenta mostrar exatamente isso. Os absurdos que aconteciam nessa época. Seguinte, por favor, Adriano. Bom, de qualquer maneira, a primeira evidência científica publicada que nós temos é do ano de 1968, foi um francês, o grupo D, de Lemoine, que descreveu 127 casos de recém-nascidos, de criança, com manifestações da síndrome alcoólica fetal. Só que não tinha esse nome. Ele descreveu que eram manifestações de gestantes que haviam ingerido álcool. O grande problema dele é que ele publicou em francês. Ou seja, ele demorou, deixa eu ver, 68, ele publicou em inglês em 2003. Ele demorou 35 anos para fazer exatamente a mesma publicação em inglês. Só que antes disso, seguinte, por favor, nós temos uma dupla americana, Jones e Smith, que ficaram conhecidos por terem adotado pela primeira vez cientificamente o nome de síndrome alcoólica fetal. Então, a primeira publicação é dele, e hoje em dia, o seguinte, por favor, Adriana. Adriana, please. Adriana, seguinte, por favor. Então, hoje em dia vocês vão ver a SAF, que é a tradução ao pé da letra da síndrome alcoólica fetal. A sigla em inglês adotada atualmente é FASD, Fetal Alcohol Spectrum Disorders, e hoje em dia se tenta traduzir também esta sigla, apesar de que nós não concordamos muito. Nós achamos que tem que usar ou a sigla original em inglês ou SAF em português. Essa sigla, TAF, seria tradução ao pé da letra, transtorno do espectro alcoólico fetal. Seguinte, por favor, Adriano. O grande problema é que ainda existe gente que segue essa orientação do Departamento de Saúde do Reino Unido, que durante muito tempo se considerou que existia uma dose segura de ingestão de álcool, que eles diziam 1 a 2 unidades de álcool, 1 a 2 vezes por semana, durante a gravidez ou durante a lactação, não trariam nenhuma repercussão. Isso é um problema seríssimo, porque ninguém nunca comprovou isso. Seguinte, por favor, Adriana. Então, a grande dúvida que nós temos é qual que seria, antes, só para a gente falar a equivalência, 1 a 2 unidades, é uma lata de cerveja, um copo de chopp, uma taça de vinho, que 1 a 2 vezes por semana não traria problema. Entretanto, nós não sabemos qual é a dose segura. Seguinte, por favor. Então, por isso que nós batalhamos, qual que seria a quantidade a partir da qual se torna inseguro o álcool. Uma dose insegura, dependendo da época, 1 dose por semana, 1 ou mais dose por dia, uma overdose que chamam de binge drinking, né? Quer dizer, tomar 4 doses seguidas de uma vez para a mulher, 5 para o homem. Em qual época? O seguinte, por favor. Então, nós temos exatamente esse problema, não tem um limite seguro na gestação. Então, a recomendação é tolerância zero à ingestão de álcool durante a gravidez. Seguinte, por favor. Aqui é
uma estimativa da Organização Mundial de Saúde do consumo de álcool durante a gestação no mundo. Isso foi publicado no Lancet em 2017. Vocês veem que os países aqui, ó, o mais escuro, azul escuro, a gente vê que é na Rússia e na Austrália, que mais chama atenção. Mais de 35% das gestantes nesses países ingerem álcool durante a gravidez. E, num apanhado geral, esse estudo conclui que mais ou menos 10% das grávidas no mundo ingerem álcool durante a gravidez, variando de país para país. E que a ocorrência de síndrome alcoólica fetal é mais ou menos 1 para cada 67 gestações. Só para ter uma ideia do que isso significa, aqui no Leonor, atualmente nascem em torno de 300 crianças por mês, 300 partos por mês. Nós estamos no mês de setembro. Isso significa que possivelmente já nasceram 40 crianças este ano portadores do espectro da síndrome alcoólica fetal e que a maioria das vezes não é detectado logo ao nascer, vai ser detectado mais tarde. Seguinte, só para mostrar que nessa avaliação o Brasil é categorizado como de 15% a 25% das gestantes. Seguinte, por favor. Tem essa publicação deste ano do CDC americano, que mostra que lá nos Estados Unidos é em torno de 13,5% a ingestão eventual de álcool durante a gravidez e que tem bebedeira durante a gravidez, o binge drinking, em torno de 5%. Seguinte, por favor. E o que eles conseguiram detectar, a única coisa que eles conseguiram detectar lá nos Estados Unidos é que quando a gestante não tem plano de saúde, aumenta em 70% o risco de ser uma bebedora alcoólica habitual. E aquelas que são muito estressadas, têm problema emocional com muita frequência, dobra a chance dela ingerir álcool durante a gravidez e triplica a chance dela ter um episódio, pelo menos, de bebedeira durante a gravidez. Seguinte, por favor, Adriano. Essa publicação do Rio de Janeiro, essa publicação mostra, foi publicada em 2017, que no serviço público, 40% das mulheres relataram fazer uso de algum tipo de bebida durante a gravidez. O interessante é que nessa publicação, está destacado aqui em vermelho, ele chama a atenção de que tem uma porcentagem com uso inadequado. Gente, não existe uso inadequado para essa e adequado para outra. Qualquer ingestão de álcool é uso inadequado. Esses autores consideraram aquele consumo muito elevado como uso inadequado. Qualquer ingestão de álcool é inadequada e nós combatemos. Seguinte, por favor, eu vou tentar acelerar aqui um pouquinho, porque eu estou vendo que o tempo está... Doutor Corinto, pode ficar tranquilo em relação ao tempo, tá bom? Muito obrigado. Pode ficar. Obrigado. Agora eu fico mais tranquilo, mas não vou abusar. Publicação, a melhor publicação que nós temos, eu tenho o prazer de tê-la aqui junto conosco, essa publicação da doutora Maria dos Anjos, doutora Conceição, fizeram um levantamento de 2.000 crianças nascidas lá na maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Como tinha alguns gemelares, essa quantidade equivaleu a 1.964 mães de escolaridade média. O que elas identificaram, isso é gravíssimo, 71,4% gravidez não planejada, ou seja, se ela já está bebendo, ela vai engravidar e não vai saber que está grávida. Quase 44% consumiu álcool antes de engravidar, chance de estar bebendo e estar grávida muito alta. 33,3% haviam consumido álcool em algum momento da gestação. E mais de 20% consumiram bebida alcoólica nos 3 trimestres da gestação. Essa é a nossa realidade. Aí eu pergunto, temos ou não temos uma epidemia de álcool aqui entre nós também? Uma epidemia disfarçada. Isso que é muito preocupante. Seguinte, por favor, Adriana. As características, pode pôr o seguinte, isso. As características que na mulher a ingestão de álcool é mais séria do que no homem. É séria para todo mundo, mas na mulher é mais séria. Porque a biodisponibilidade do álcool na mulher é maior, ela absorve mais álcool, ela tem maior proporção de gordura corpórea, o álcool pode se depositar nessa gordura, tem menor quantidade de água total no organismo, concentra mais o álcool. A álcool desidrogenase tem menor atividade na mulher do que no homem, então ela tem maiores concentrações séricas de etanol, a embriaguez na mulher é mais explícita e mais precoce do que no homem, tomando a mesma dose de álcool do que o homem,
As complicações físicas são mais precoces e mais graves. O risco de complicações sérias, inclusive acidentes, é muito maior na mulher do que no homem. Seguinte, por favor. E aqui eu recomendo a leitura, é que está cortando, infelizmente, ficou muito embaixo, depois eu posso mandar, desse livro publicado em 2020, que mostra que na gestante, isso aqui é um capítulo desse livro, Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, um capítulo que fala dos efeitos do álcool e do cigarro na gravidez. Então, ele faz um resumo aqui que diminui muito os reflexos da gestante, provoca hiperacidez gástrica, e para ela isso aqui a gente sabe que é um problema seríssimo. Mas pode descer mais, pode descer mais. Adriana, pode descer mais, pode ir mais. Só um minuto aqui, doutor, que deu algum problema técnico aqui, só um pouquinho. Foi? Voltou? Aí, obrigado. Desculpe. Tem o maior risco de broncoaspiração, até porque ela está com os reflexos diminuídos. Para aquelas que a gravidez é um acidente de percurso, o que é isso? Já bebia de maneira contumaz, tem a gravidez, continua bebendo depois, ou seja, são essas bebedoras crônicas, tem maior risco de câncer, seja de fígado, estômago e mama, provoca uma vasoconstrição útero-placentária, e a consequência disso eu vou deixar para a doutora Maria dos Anjos falar mais, que a repercussão no feto e depois no recém-nascido. De qualquer maneira, elas têm uma incidência de abortamento espontâneo maior e uma incidência maior de parto prematuro em relação àquelas que não ingerem álcool durante a gravidez. Seguinte, por favor. Qual é a estratégia para se prevenir? O ideal é o que a gente fala, repete toda hora, abstinência total desde o planejamento da gravidez. E eu volto a falar, de uma maneira geral, nós temos 50% de gestações não planejadas, 40% de gestações não reconhecidas até 5 semanas, mais de 47% bebem sem saber que estão grávidas, e ainda tem 20% que bebe mesmo sabendo que está grávida, muito provavelmente porque não tem noção dos efeitos deletérios do álcool sobre si, sobre o seu conceito. Seguinte, por favor. Então, quais seriam as estratégias para a prevenção? Seguinte. Então, prevenção primária é fazer chegar ao conhecimento de todo mundo. A gente percebe quando conversa com as gestantes que muitas bebem porque alguém falou para elas que podia beber um pouquinho, que não tinha problema nenhum, e elas não têm noção do risco que correm. Então, seria maior distribuição do material educativo sobre riscos de álcool durante a gestação, mais campanha de mídia. Semana passada foi o Dia Mundial de Combate à Síndrome Alcoólica Fetal. Muito pouca coisa apareceu. Ainda mais nessa época que nós estamos, período pré-eleitoral, é muito difícil que algum assunto ocupe a mídia, mas isso é um assunto que deveria ocupar constantemente a mídia. Tem que regulamentar a propaganda. Se conseguiram regulamentar a propaganda do cigarro, por que não consegue a do álcool? Ninguém vê propaganda de cigarro na televisão, mas de álcool cada vez a gente vê mais apelativa, mais dirigida aos jovens que são mais vulneráveis a essas propagandas. Rotulagem, eu vou mostrar para vocês que alguma coisa existe, mas já é um começo, é muito pouco, mas já é um começo. E para nós, obstetras, orientação pré-natal, mais ainda desde o início do planejamento familiar, com atenção especial para os grupos de maior risco, que a doutora Lígia vai apresentar o maior risco, onde está concentrado. Eu só queria destacar, sem entrar no assunto dela, tomar muito cuidado com as adolescentes. Cada vez mais a gente vê, com idade mais precoce, começando a ingerir álcool na turma, acaba tendo atividade sexual desprotegida por causa do consumo de álcool, muitas vezes, engravida, não tem noção do que está acontecendo. Então, sempre que a gente tiver chance de orientar, falar para uma adolescente, nós temos que aproveitar todas as oportunidades, principalmente se ela surgir no nosso pré-natal. Seguinte, por favor. Em termos secundários, aí seria dirigido para aquela gestante que a gente identifica que ela é consumidora de álcool. Nós temos que encaminhá-la para um serviço de reabilitação durante a própria gravidez. Aí são feitas intervenções motivacionais curtas, com profissionais treinados, não somos nós que vamos fazer isso, nós podemos aconselhar, mas é muito pouco. Existem técnicas específicas para mudar de comportamento, existem outras técnicas de sessões múltiplas para aquelas consumidoras mais intensas, semanas, meses, aí tem que ter equipe multidisciplinar, clínico, assistente social,
especialistas nessa área. Seguinte, por favor. Aqui, ó, isso aqui é a tal da rotulagem. Pode pôr o seguinte, vocês estão vendo, vejam bem, algumas cervejas apresentam no rótulo, aqui à direita uma cerveja inglesa, está lá o símbolo que não é para tomar durante a gravidez, e aqui uma nossa, nacional. Está até disfarçado aqui, eu tenho minhas dúvidas se isso chama a atenção de alguém que vai beber, inclusive é tudo monocromático, não chama atenção de nada. Você vê que essa inglesa ainda tem um círculo vermelho em volta para chamar atenção. Mas já é alguma coisa. Seria interessante que todas as bebidas alcoólicas tivessem essa identificação. O grande problema é que nós estamos olhando para a cerveja. Vamos passar o seguinte, Adriana? Ontem eu tive curiosidade de pôr no Google, lá, olha o que eu escrevi, cachaça barata, preço. Vocês acreditam? Essa cachaça segunda, caninha sertaneja, meio litro, olha o preço, menos de R$3. Menos de R$3. Se dividir esse meio litro em 20 doses de 25 ml, eu não sei quanto que é uma branquinha lá, quanto que é, acredito que seja uns 25 ml, com R$3, dá para beber 25 vezes. Gente, isso aqui é muito semelhante, desculpe, com outra visão, muito semelhante à epidemia do gin lá na Inglaterra, aqui é da cachaça. Nenhuma dessas bebidas tem qualquer alerta sobre o perigo que é ingerir o álcool na gravidez. Seguinte, por favor, já estou acabando. Então, como a dose segura de álcool para cada gestante não foi definida, então, tanto a Sociedade de Pediatria de São Paulo, Sociedade Brasileira de Pediatria, SOGESP, FEBRASO, todas que recomendam total abstinência durante a gravidez, que é o nosso papel. E o último agora, por favor, a estratégia que eu recomendo, eu já falei aqui, é difícil a gente começar a falar durante a gravidez para quem está acostumada a ingerir álcool. O que eu recomendo é investir no planejamento familiar. Quando a mulher manifesta que ela quer engravidar, e nós recomendamos para ela começar a ingerir ácido fólico, por que ela se motiva? A gente fala, olha, se não tomar ácido fólico, o risco do seu filho desenvolver defeito aberto do tubo neural, defeito anatômico gravíssimo é muito grande. Ela se motiva e começa a tomar ácido fólico. Se a gente aproveitasse e falar, estou falando da parte anatômica, morfológica, mas vamos também prevenir a parte funcional, a senhora pare de tomar álcool desde o momento que começar a tomar ácido fólico. Acho que ela teria uma motivação a mais. E simplesmente falar para quem está acostumado a parar de tomar álcool não é tarefa fácil. Era o que eu queria mostrar como introdução para vocês. Muito obrigado pela atenção, estou à disposição. Obrigado. Obrigado de novo. Obrigada, doutor Corinthians. Desculpa aí os problemas técnicos no Nenhum momento. problema. Passamos para a doutora Maria dos Anjos. Por favor, doutora. Você abriu o som dos anjos. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite que foi feito para a gente conseguir discutir um pouco nessa tarde sobre a ação do álcool no feto e no recém-nascido, que leva a problemas tão graves e permanentes na criança que é acometida. Tem uma faixa preta aqui, está aparecendo aí para vocês? Eu não sei como é que tira. Está normal a apresentação, doutora. Pode. Está normal? Está, sim, senhora. Dá para tirar isso aqui? Sim. Deixa eu perguntar para o meu assessor técnico. É que para nós não está aparecendo tarja, para nós está normal. Está normal? Sim. Só um pouco para baixo. Então, vamos lá. Então, a exposição intrauterina ao álcool provocada por uma gestante que consome bebida alcoólica durante a gestação vai levar a efeitos deletérios ao concepto, tanto ao embrião quanto ao feto. Esses efeitos vão ser permanentes para a criança durante toda a sua vida, ele vai lidar com esses efeitos e, consequentemente, para a sua família e para toda a sociedade.
Atualmente, a gente considera que o problema mais trágico do alcoolismo seria a sua ação sobre o concepto. Vai contar em tua frente. Então, foi. Então, o álcool consumido pela gestante pode levar a essas lesões fetais e permanentes, e elas são conhecidas, são abrangidas pelo espectro de desordens fetais alcoólicas, atualmente também designado como transtorno do espectro alcoólico fetal. Isso vai levar a alterações físicas, mentais, comportamentais e de aprendizado ao longo da vida desse paciente acometido. Esse espectro, ele vai englobar os efeitos congênitos relacionados ao álcool, as desordens de neurodesenvolvimento relacionadas ao álcool, a síndrome alcoólica fetal parcial, a síndrome alcoólica fetal e aos transtornos neurocomportamentais associados à exposição ao álcool. Sendo que desses todos, a patologia mais completa e grave é a síndrome alcoólica fetal. Atualmente, considera-se que a ação do álcool sobre o concepto é a principal causa de retardo mental e de anomalias congênitas não hereditárias, sendo também a principal causa que a gente pode evitar de deficiência de desenvolvimento a nível mundial. Muito antes da epidemia do ginkgo, o Dr. Corinto falou, a ação do álcool sobre o concepto já era conhecida. E na Bíblia, no livro dos Juízes, capítulo 13, nós temos uma descrição em que um anjo avisa a mãe de Sansão que ela está grávida e que, estando grávida, ela não deveria beber vinho ou qualquer bebida forte, porque isso levaria a consequência no seu filho. Mas, como o Dr. Corinto falou, foi em 1968 que alguns autores franceses publicaram algumas lesões que o álcool consumido pela gestante poderia levar nesses conceptos. Eles escreveram essas lesões em 127 crianças, mas esse artigo não foi bem aceito a nível mundial. Até que alguns anos mais tarde, em 1973, como o Dr. Corinto falou, o Jones e Smith, dois pediatras norte-americanos, redescobriram essa síndrome e, a partir do artigo que eles publicaram, introduziu-se o termo síndrome alcoólica fetal. Atualmente, considera-se que o álcool é o agente teratogênico fetal mais comum e que se tornou um grande problema de saúde pública a nível mundial. Sabe-se que de todas as substâncias de abuso, que inclui a cocaína, a heroína e a maconha, o álcool é o que vai produzir os efeitos neurocomportamentais mais graves para o feto, e que esses efeitos vão permanecer a vida inteira. O álcool etílico é uma substância derivada da fermentação de substâncias amiláceas. A fórmula dele é C2H5OH, a substância química do álcool etílico é conhecida como etanol e é considerado o espírito do vinho, embora ele esteja presente em todas as bebidas alcoólicas. Ele é uma substância extremamente simples, que já começa a ser absorvida na mucosa do trato digestivo, quando ele é ingerido, começa a ser absorvida na boca, completa-se pelo esôfago, no estômago e no intestino. É uma substância tão simples que ela é capaz de ser absorvida pelo trato respiratório, por exemplo, de trabalhadores que trabalham em locais que se produz o vinho. Cerca de 1 hora após a sua ingestão, nós temos a alcoolemia máxima na corrente sanguínea. Sabe-se que o álcool tem alta solubilidade em água e não se dissolve na gordura. E esse é um dos fatores pelo qual o álcool tem uma ação pior na mulher, porque a mulher tem uma quantidade maior de gordura em relação ao homem. Cerca de 90% do álcool vai ser metabolizado a nível hepático, numa velocidade de 3,5 a 10 ml por hora.
E ele também pode ser encontrado nos rins, nos pulmões, no suor e no leite. Ele é capaz de atravessar a placenta, e da placenta é capaz de passar por líquido amniótico e também faz circulação fetal. Então, o álcool, sabes que o álcool, o etanol, vai atravessar de uma forma bidirecional, sem sofrer qualquer alteração, a placenta através de uma forma passiva. Ele vai de um local que tem mais, que no caso é o organismo materno, para um local que tem menos, que vai ser a placenta, o líquido amniótico e o feto. Cerca de 1 a 2 horas após o consumo de álcool pela gestante, a alcoolemia materna vai ser igual à alcoolemia do líquido amniótico e à alcoolemia do feto. O álcool ele vai levar uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos da placenta e uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos do cordão umbilical. Isso faz com que exista uma diminuição da quantidade de oxigênio e de nutrientes que passam para o feto. O álcool ele vai ser acumulado no líquido amniótico e até uma idade de 20 semanas de idade gestacional, em que a pele é extremamente permeável, ele pode ser absorvido diretamente através da pele fetal do líquido amniótico para dentro do organismo fetal. O feto também tem movimentos de sucção e deglutição na vida intrauterina, e através desses movimentos ele também é capaz de ingerir o álcool contido no líquido amniótico, além de receber o álcool diretamente que passa pelo sangue através da veia umbilical. Então, grande parte do álcool que chega ao líquido amniótico, que é excretado pelo feto no líquido amniótico, ele vai ser reciclado, tanto pela absorção da pele, quanto pela ingestão desse líquido amniótico. Isso faz com que se considere que o líquido amniótico é um reservatório de etanol e do acetaldeído, que é uma substância derivada do álcool. Então, o etanol ingerido, ele vai ser, o etanol que vai ser digerido, ele vai sofrer a ação de uma enzima, que se chama enzima álcool desidrogenase, e vai levar à formação do acetaldeído, que se acha que é uma substância ainda mais maléfica que o próprio etanol. Esse acetaldeído sofre a ação da enzima acetildesidrogenase, levando à formação de ácido acético e à formação de oxigênio e CO2. Sabe-se que a mulher, como o Dr. Político falou, tem uma menor concentração de álcool desidrogenase. Então, além dela ter uma maior quantidade de gordura e menor quantidade de água, também tem uma quantidade menor da enzima que vai metabolizar o álcool, fazendo com que a mulher seja mais prejuízos em relação a essa bebida alcoólica. Então, a álcool desidrogenase, ela é menor nas mulheres, então a mulher fica por mais tempo com o etanol no seu organismo, e além de ser melhor nas mulheres, ela é quase ausente no feto. Então, uma vez sendo ausente no feto, a eliminação do álcool que consegue chegar ao feto e ao líquido amniótico tem que passar de novo pela placenta, o organismo materno, para que esse organismo materno metabolize esse álcool que chegou até o feto. Sabe-se que essa passagem da quantidade do álcool que consegue chegar ao feto, retornando para o organismo da sua mãe, podem ter um lapso de 3 horas no processo de passagem dessa substância para o organismo materno, fazendo com que o feto fique sob a ação do álcool durante um tempo muito maior que o próprio organismo materno, que é a própria mãe que consumiu esse álcool. Então, a gente sabe que a alcoolemia do feto vai ser maior que a alcoolemia da sua mãe, e que essa alcoolemia vai durar muito mais tempo no seu organismo do que no organismo materno.
Então, o feto é particularmente vulnerável ao consumo de álcool pela sua mãe, pela deficiência da eliminação desse álcool do seu organismo e pela exposição prolongada a essa droga lícita a qual é submetido. Isso faz com que o útero materno seja considerado uma verdadeira garrafa de bebida alcoólica. E qual seria a quantidade de álcool etílico segura para o embrião e para o feto? Como o doutor Coríntio já falou, a gente não sabe. Ainda não foi identificado qual seria o limiar padrão ou seguro do consumo dessa droga lícita pela gestante. Não se sabe, então, se existe esse nível seguro, mas sabe-se que qualquer dose de álcool consumida pela gestante poderá levar a alterações de desenvolvimento fetal. E nós temos a certeza que, se a gestante beber bebidas alcoólicas, o seu feto também irá beber. Então, não existe uma relação dose-resposta exata entre a quantidade de álcool consumido pela gestante e a extensão do dano causado pelo álcool para essa criança. Isso vai depender muito da quantidade de álcool consumido pela gestante, do metabolismo dessa gestante, se essa mulher consumiu álcool acompanhada de outros alimentos ou não, da quantidade de gordura de álcool que ela tem no seu organismo. A gente sabe que é muito pouco provável que um único mecanismo consiga explicar todos os efeitos maléficos que a exposição fetal ao álcool na vida intrauterina. Então, existem alguns possíveis mecanismos, os quais estão estudados principalmente no ratos através de trabalhos científicos. Sabemos que o álcool leva à geração de radicais livres de oxigênio e à diminuição de antioxidantes, e leva também à lesão de mitocôndrias. Esses dois mecanismos fazem com que a morte celular, tanto por apoptose quanto por necrose celular, seja maior, o que vai levar a alterações da organogênese, contribuindo para a formação de uma forma errada de órgãos, então levando a malformações. O álcool leva à diminuição dos fatores de crescimento. Essa diminuição dos fatores de crescimento leva à diminuição da divisão celular e ao aumento da morte celular, o que contribui para a restrição do crescimento intrauterino do feto. Ele leva a efeitos na adesão celular e aos efeitos adversos na formação dos astrócitos. A gente sabe que, para a formação e para a migração dos neurônios de uma forma adequada, esses neurônios precisam se aderir, precisa ter uma certa adesão. O álcool leva à diminuição dessa adesão dos neurônios, contribuindo para que os neurônios se localizem em locais do que deveriam estar dispostos no cérebro desses pacientes. Ele leva também à migração dos neurônios, uma vez que ele transforma de uma forma mais precoce os astrócitos, que são as células que vão originar os neurônios. E leva à interrupção da migração dos neurônios até o local cerebral adequado. Isso faz com que ocorra uma alteração da formação e da arquitetura cerebral do feto. Existe também o desenvolvimento anormal do sistema de neurotransmissores, principalmente do glutamato e de serotonina, onde existe a diminuição da formação desses neurotransmissores, existe um aumento da formação do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, contribuindo para a deficiência mental e para a deficiência comportamental que esses pacientes vão apresentar no futuro. A gente sabe que o transporte de glicose pelas células é feito pelos glúteos, principalmente no cérebro, que depende da glicose para lhes fornecer energia. Existe uma diminuição da transportador dessa glicose, então uma diminuição dos glúteos, o que contribui para a deficiência do crescimento fetal como um todo e para a lesão dos órgãos, principalmente do sistema nervoso central, que depende apenas da glicose para lhe fornecer energia. Existe uma diminuição da formação do ácido retinóico
E esse ácido retinóico, que é derivado da vitamina A, leva a aumento das lesões cerebrais, das lesões crâniofaciais e das lesões dos nervos. Existe também uma alteração da regulação da expressão dos genes, o que contribui para uma formação e desenvolvimento dos órgãos, principalmente do sistema nervoso central. Então, o álcool ele é capaz de ter uma ação indireta e uma ação direta no concepto, tanto no embrião quanto no feto. De uma forma indireta, ele leva à má nutrição materna, porque o álcool, ele tem cada grama de álcool leva a 7 calorias no seu metabolismo. Então, isso contribui para que a mulher que consome álcool, qualquer pessoa que consome álcool, sinta menos fome, entre elas as gestantes. Então, essa gestante passa a se nutrir menos, a nutrir melhor. Existe uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos da placenta e dos vasos umbilicais, como eu falei anteriormente. Isso leva à diminuição dos nutrientes essenciais para o feto, contribuindo para a restrição do crescimento intrauterino. E através da ação direta, o álcool leva a maior morte celular, como a gente viu, reduz o número celular, interfere na diferenciação dessas células e leva à alteração funcional dos órgãos e dos sistemas. O álcool é um teratógeno que ela é capaz de agir em qualquer fase da gestação, desde a primeira semana de gestação até a última. Quando a mulher consome álcool no primeiro trimestre, esse álcool pode aumentar a frequência de abortos, leva mais frequentemente às anomalias faciais características da síndrome alcoólica fetal, que eu vou mostrar para vocês, e vai levar a alterações estruturais grosseiras dos órgãos. Se ele for consumido no segundo trimestre, o aborto continua ainda a ser grande, a incidência de aborto ainda continua sendo grande, as alterações estruturais grosseiras são extremamente altas e começam a aparecer os déficits funcionais dos órgãos. No terceiro trimestre, se eu for consumido no terceiro trimestre, as alterações estruturais vão ser mais sutis, os déficits funcionais vão aparecer e ocorrem alterações da restrição do crescimento, tanto em relação ao cérebro, ao peso e ao comprimento no feto. Então, se a mulher consumir álcool durante os 3 trimestres de gestação, todas essas alterações têm grande chance de acontecer no seu filho que vai nascer. Então, o álcool, como eu falei, ele consegue agir em toda a fase de desenvolvimento do feto e do embrião, sendo que um dos principais órgãos que vai ser acometido, e principalmente durante toda a gravidez, seria o sistema nervoso central. Principalmente se esse álcool for consumido durante as 5 primeiras semanas de gestação, que ocorre quando a maioria das mulheres não sabe nem que está grávida. Então, a probabilidade que o embrião ou o feto sejam acometidos pela droga consumida pela mãe e a gravidade desses efeitos vai depender da dose de álcool consumido pela mãe, do padrão do consumo de álcool materno, da alcoolemia materna, no metabolismo do álcool no organismo dessa mulher, da saúde materna, do período gestacional da exposição desse concepto, da sensibilidade ao desenvolvimento fetal e da suscetibilidade genética fetal. Sabe-se que o consumo excessivo de álcool, ou seja, uma dose única grande, principalmente quando a mulher consome mais de 4 doses de uma única vez, os efeitos negativos sobre o concepto vão ser maiores do que se essa gestante consumir baixas doses durante vários dias. Ou seja, 4 drinks de uma só vez, eles têm um efeito muito pior no desenvolvimento desse concepto do que um drink por dia consumido durante 4 dias. Então, o álcool no feto, ele pode levar a qualquer alteração de qualquer órgão ou sistema, mas ele leva principalmente a anomalias faciais características,
à restrição do crescimento e às alterações estruturais do sistema nervoso central, alterações no neurodesenvolvimento e as anormalidades comportamentais, embora eu possa afetar qualquer órgão e sistema desse feto que está se desenvolvendo. Isso ocorre pela ação que eu falei para vocês, pela diminuição da morte celular, principalmente no cérebro, pela menor divisão dos neurônios, pela menor adesão dos neurônios e migração desses neurônios para o local adequado no cérebro, para a diminuição dos neurotransmissores, para a diminuição dos glúteos, que são os transportadores de glicose para dentro do neurônio, e pela diminuição da formação do ácido retinóico, além da possível alteração da expressão dos genes. Então, o cérebro desse feto, ele pode ser afetado de uma maneira total. Qualquer parte do cérebro pode ser afetado, mas é afetado principalmente o corpo caloso, os gânglios da base, o cerebelo e o córtex desse cérebro sobre a ação do álcool. O que justifica as alterações de raciocínio, de resolução do problema, quando o córtex é afetado, alteração do movimento de cognição, quando são os gânglios da base afetados, alteração do equilíbrio de postura e de coordenação, no caso do cerebelo ser acometido, e o corpo caloso, que é uma das estruturas mais acometidas, é o responsável pela transmissão de informações entre os dois hemisférios cerebrais. Então, nessa figura, nós podemos ver o cérebro de uma criança não acometida, de um paciente não acometido pelo álcool durante a sua vida intrauterina e um do que foi acometido. Através dessa figura, é muito fácil entender que o cérebro, quando sofre a ação do álcool na vida intrauterina, ele não consegue ter uma função adequada e normal na vida extrauterina. Essa manifestação a nível cerebral fica mais evidente pelo desenvolvimento de microcefalia e pelo desenvolvimento de microencefalia nesses pacientes acometidos. Aqui nós temos algumas alterações no corpo caloso, então aqui nós temos um corpo caloso normal, e aqui como o corpo caloso é formado, quando é exposto ao álcool na vida intrauterina. E vemos também alterações a nível cortical, ao nível do córtex. No cerebelo, esse aqui é um cérebro de um rato, vemos que existe menor formação, aqui são as células de Purkinje, aqui as células de Purkinje, no cérebro acometido. Sobre a ação do álcool, nesse ratinho, existe a formação de uma menor quantidade dessas células de Purkinje. Em experimentos mostraram também que o álcool é capaz de levar a altas lesões do coração. Isso aqui foi um experimento que foi feito em ratos, onde a ratazana foi submetida ao álcool no 9º dia de gestação, e 12 horas após o consumo de álcool, os ratinhos foram avaliados, e se viu que eles tinham a diminuição do tamanho do coração, além de malformações graves, como diminuição dos coxins endocárdicos, comunicações intraventriculares e interarteriais, duplas vias de saída do ventrículo direito e interrupção do arco aórtico. Então, o álcool também é um grande responsável por malformações cardíacas. Ele é capaz de agir tanto nos ossos longos quanto nos ossos menores e nos ossos craniofaciais. Isso faz com que ocorra atraso na idade óssea, diminuição da estatura desses pacientes e as deformidades faciais que eu vou mostrar para vocês. Então, as 3 características fundamentais de ação do álcool, anomalias faciais da ação do álcool durante a vida intrauterina seriam a fissura palpebral pequena, a borda vermelha do lábio superior fino e o filtro nasal apagado ou ausente. Então, essas são as 3 características faciais do acometimento do álcool no concepto.
E quanto mais elas estiverem presentes, mais elas sinalizam alteração cerebral do concepto acometido. De uma maneira menos frequente, elas podem estar associadas à prega epicanta, o nariz antivertido, a ponta do nariz fica achatada e antivertida, então o nariz fica empinado, o queixo fica mais fino, as bochechas ficam mais planas, e é comum também aparecer anomalias nas orelhas dessas crianças. Então, isso aqui é um recém-nascido, do meu trabalho, que o doutor Corinto citou, mas essas malformações, essas características faciais, elas podem ser vistas em qualquer idade do feto acometido, inclusive em adultos. Embora, pelo fato dos ossos cranianos continuarem crescendo, essas características faciais, elas vão amenizando com o passar da idade. E ele é importante também pela restrição de crescimento, tanto no peso quanto do comprimento, sendo essa restrição manifestada tanto na vida intrauterina, quanto após a vida natal, então pré e pós-natalmente. No entanto, as implicações mais nocivas, incapacitantes e permanentes da exposição pré-natal ao álcool vão ser o comprometimento do desenvolvimento e das funções cerebrais. É o cérebro que é mais acometido, é o cérebro que vai ter mais alterações, tanto anatômicas quanto funcionais. Isso vai se manifestar através do retardo mental, dificuldade de aprendizado, alterações da memória, problemas de linguagem, déficit de atenção, hiperatividade desses pacientes, convulsões tão febris, tremores, dificuldades motoras, dificuldades de controle de impulsos e falta de habilidades sociais. E, após a vida intrauterina, se a mulher continuar consumindo álcool, ela pode continuar levando a lesões para o seu filho se ela amamentar e consumir álcool. Então, ao contrário do dito popular, em que a mulher que amamenta, se consumir álcool, principalmente a cerveja preta, terá mais leite, isso é mentira. Por quê? Porque o álcool leva à diminuição da produção de ocitocina pela mulher que amamenta, o que faz com que exista uma diminuição da injeção de leite, levando com que essa criança tenha menos de 20% da ingestão de leite comparado com as crianças com lactentes de cujas mães não consomem álcool. Isso contribui para a restrição do crescimento extrauterino. O consumo de álcool pela mulher que amamenta também faz com que exista uma diminuição da duração do sono REM dessa criança, alterações de desenvolvimento dos movimentos grosseiros, alteração de aprendizado, e, no futuro, essa criança que está acostumada ao odor e ao sabor do álcool que recebeu através do leite materno, tem mais chance de, no futuro, depender e abusar dessa droga lícita. E a gente deve lembrar que o cérebro, ele não para o seu crescimento e desenvolvimento após o nascimento do bebê. O cérebro, ele continua se desenvolvendo até o adulto jovem. Então, se a mulher que amamenta consome álcool, a gente sabe que 2% do álcool que ela consome vai ser passado para essa criança amamentada através do leite materno. Então, esse álcool vai continuar agindo nos seus órgãos, principalmente a nível cerebral dessa criança. A gente sabe que, uma vez acometidos, esses pacientes não têm terapia. Então, não existe nenhuma terapia específica para o espectro de desordens fetais alcoólicas, o que faz com que a criança afetada, toda a sua família, a suportarem durante toda a sua vida as consequências dos danos causados pela exposição intrauterina ao álcool.
tanto o diagnóstico quanto o tratamento dessas crianças acometidas é um tratamento de suporte. E ele é feito por uma equipe multiprofissional, o que faz com que encareça o tratamento e suporte desses pacientes. Então, ela vai ser composta por psicólogos, médicos, fisioterapeutas, educadores, assistentes sociais, entre outros. Se a criança acometida tiver a sorte de ser acompanhada por essa equipe multiprofissional, ela pode até se desenvolver de uma forma mais ou menos ideal. Essa menina aqui, ela foi uma criança, é uma senhora, né? Ela era senhora americana. Ela nasceu com síndrome alcoólica fetal. Ela nasceu com problemas cardíacos, com problemas dentários, teve desenvolvimento dentário alterado e problemas mentais. Só que ela teve a sorte de ser adotada por uma família norte-americana que conseguiu acompanhar toda a sua evolução. Dessa forma, ela foi operada dos problemas cardíacos que ela tinha, conseguiu consertar os problemas dentários que ela teve, conseguiu se formar, ela é uma psicóloga, e há alguns anos atrás ela foi eleita a Miss Illinois lá nos Estados Unidos. Então, se conseguirmos investir nesses pacientes, embora eles não tenham a cura da síndrome, eles conseguem crescer e se desenvolver de uma forma relativamente adequada. Agora, se essas crianças acometidas não tiverem essa sorte, eles vão ser, no futuro, eles vão tender a ser viciados em álcool, eles vão tender a usar outras drogas, além do álcool, drogas ilícitas, além do álcool, ter uma maior chance de uma gravidez durante a adolescência, vão ter dificuldade de aprendizado, eles vão ter grande dificuldade em ter uma socialização adequada e podem virar para atividades criminosas. Eles vão ter problemas, inclusive, com a lei. Então, o que a gente deve fazer frente a esse problema que a gente está enfrentando a nível mundial? O que nós temos que tentar fazer é prevenir. Nós temos que prevenir esses efeitos, esse espectro da ação do álcool. Por isso que vários órgãos americanos e do todo mundo recomendam a abstinência do álcool a todas as mulheres grávidas ou que tenham risco de engravidar. E o mesmo a gente faz, tanto a Sociedade de Pediatria, no qual a gente faz parte desse núcleo de estudos, quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, nós recomendamos que, se uma mulher beber, ela não engravide. Que se ela engravidar, ela não beba. E que se ela amamentar, ela tem que não beber. Então, gente, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de todos e ponho à disposição se eu conseguir resolver alguma dúvida que venha a existir. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Agora vamos passar a palavra para a doutora Lígia Border e depois abriremos para as participações, tá bom? Doutora Lígia. Tá bom. Obrigada a todos pela presença e muito obrigada pelo convite para essa palestra. Adriana, você me ajuda? Por favor. Bem, eu vou falar sobre a aplicação de questionários no pré-natal. O próximo, por favor. Esse tema, como nós já falamos, os dados que nós temos na literatura são bem subnotificados, pois é um tema muito difícil de as pessoas falarem, das mulheres se abrirem e falarem que consomem bebida alcoólica. Então, esse tema é difícil avaliar o consumo de álcool na gravidez, seja tanto pela omissão ou mesmo negação da informação. E durante as consultas de pré-natal, e muitas vezes, nem é perguntado para as pacientes se elas consomem o álcool. A próxima, por favor. Como o doutor Coríntio falou, eu vou falar agora sobre os fatores de risco. E também existem os fatores de proteção.
Os fatores de risco. Existem os fatores de riscos demográficos e pelo estilo de vida. Então, as pacientes, as gestantes acima de 30 anos, que tenham um baixo nível socioeconômico, que tenham uma baixa escolaridade, que estejam desempregadas, que tenham um companheiro que também consome bebida alcoólica. Essas mulheres, elas são mais susceptíveis a apresentarem essa síndrome. Também o fator da região onde mora, a zona rural, é mais comum do que na urbana. Isso é meio controverso hoje em dia, né? Mas sobre a saúde mental, as mulheres que têm ansiedade, que têm depressão, que sofrem estresse, que têm uma baixa autoestima, ou também as que sofreram um abuso sexual anterior ou atualmente sofrem violência doméstica. Quanto aos padrões de consumo do álcool, aquelas mulheres que estão acostumadas a beber quase que todo dia, ou bebem bastante. Aquelas mulheres que também tomam, como a doutora Maria dos Anjos citou, o binge drinking, que é beber altas doses de uma única vez. Aquelas mulheres que convivem com o parceiro alcoolista, outras drogas, pacientes que consomem, pacientes que fumam ou que consomem drogas ilícitas, como o crack, a maconha. A gestação. Nessa gestação, se é uma gestação indesejada, pacientes que já vêm de várias gestações ou que já sofreram abortos anteriores, pacientes que têm filhos já com essa síndrome, que às vezes acontece, já teve uma criança anterior com o espectro da síndrome alcoólica fetal. Pacientes que começam o pré-natal tardiamente ou que faltam durante as consultas de pré-natal. Quanto aos fatores paternos, aquelas pacientes que não têm ajuda do parceiro ou que o parceiro não faz assim, continua bebendo. A gente vê casais que a mulher está grávida e o homem acaba falando, não, hoje eu não vou beber para fazer companhia para ela para não beber, mas a gente vê outros casais que não. O marido, o companheiro continuam bebendo e ela grávida. Então, acaba até meio que estimulando a mãe, né, a gestante. Vamos agora falar sobre os fatores de proteção. O próximo, por favor. Como citamos anteriormente, as leis relativas ao consumo de álcool. Então, ter no rótulo das bebidas aquele símbolo falando para a mulher grávida não beber, fazer palestras com as pacientes, com as gestantes durante o pré-natal. Essas campanhas, como o Dr. Coríntio falou, que a gente fez aí na semana passada, que foi o Dia Mundial da SAF, fazer palestras em lugares públicos, fazer campanhas. Outro fator de proteção são o ambiente familiar acolhedor. Então, um ambiente onde não haja briga, onde haja um bom entendimento entre todos os membros. E esse reforço nos valores positivos. Isso a gente leva muito em conta a gestante adolescente. Veja, a adolescente já não deveria beber, mas isso é uma outra realidade que a gente vê por aí, que infelizmente elas bebem, não devendo beber, né? Mas, e é como falamos, ela bebe, ela fica totalmente inconsciente, ela acaba tendo uma relação desprotegida, acaba engravidando, e aí vem aquela situação, ela fica com aquela coisa, acabou a minha vida, vou largar os estudos, não vou fazer mais nada, e é isso que a gente fala de reforço positivo, a gente tem que dar um estímulo para essa adolescente, a gente tem que dar um apoio para ela, tem que fazer que ela volte a estudar, que ela tenha uma autoestima, tá? Ela tem que ser uma jovem, pensar no futuro dessa jovem. O próximo, por favor. Adriana, por favor, o próximo. Só um minuto, por favor. Foi? Que não tá. Então, aí agora vamos falar como é que a gente vai identificar essa gestante que bebeu durante a gravidez, né? Existem alguns marcadores de consumo de álcool na gestação,
e existe a aplicação de questionários. Falando dos marcadores, o próximo, marcadores biológicos. Existem os marcadores indiretos e os marcadores diretos. Os marcadores indiretos, por exemplo, são o gama-GT, TGO, TGP. Esses aqui, eles vão estar alterados no álcool, mas eles também vão estar alterados em outras doenças hepáticas. Então, às vezes, são medicamentos que usam, que fazem mal para o fígado e acabam alterando. E por isso que eles não são fidedignos, eles não aumentam só no álcool. O volume corpuscular médio, ele dá alterado na anemia e no hipotiroidismo. E esse outro marcador, transferrina deficiente em carboidrato, ele também dá alterado na obesidade e no hipotiroidismo. E existem os marcadores diretos. Esses marcadores diretos, a gente pode fazer essa dosagem, quer dizer, a gente é o modo de dizer. Isso é muito em pesquisa ou em países de primeiro mundo. É uma realidade que no Brasil não é essa a realidade. Estudos mostram que existem esses marcadores. Então, é o etilglicoronídeo, o etilsulfato, os fosfatidiletanol e esse último, que é bem importante, etilésteres de ácidos graxos. Esses marcadores, eles são encontrados tanto no cabelo das mulheres que bebem, a gente pode dosar esses marcadores, quanto no mecônio do bebê, no mecônio do feto. O próximo, por favor. Agora eu vou falar só do último, tá? Do etilésteres de ácidos graxos. Então, assim, o mecônio, ele começa a ser acumulado no intestino do feto a partir da 12ª, 16ª semana até o final da gestação. Então, é um grande período que pode detectar a exposição a álcool. O próximo. Ai, gente, fica saindo toda hora isso. Então, os etilésteres de ácidos graxos são metabólitos do álcool e, quando encontrados no mecônio, eles são provenientes do álcool, do etanol, que atravessou a placenta. Então, ele mostra a real exposição daquele feto ao álcool e que pode ter ocorrido desde o final do primeiro trimestre até o final da gestação. E aí tem um trabalho que faz a comparação. O próximo, por favor. Que faz a comparação com a pergunta para a gestante se ela bebeu e fazendo a comparação com o exame. E mostrou que o teste do mecônio revelou uma prevalência 4,26 vezes maior do que aquela baseada só em relatos maternos. Então, isso mostra como é aquela subnotificação, aquela negação, aquela omissão, aquela vergonha. Então, essa parte da pergunta, a gente tem que ficar alerta, não levar só ao pé da letra. Não bebi, então essa mulher não tem. Não, eu acho que tem que fazer sempre a prevenção para todas. Eu acho que é melhor pensar assim, não, todas podem beber, vamos falar para todo mundo. E não pensar, não, essa não bebeu, ela já falou que não bebe, então nem precisa ser orientada. Não, tem que orientar também. A próxima, por favor. E agora os questionários. Vejam, eu vou falar só de 2 questionários, até porque temos pouco tempo, mas tem até outros questionários que existem, mas os principais são Audit e o TACE. Esses nomes são as iniciais das palavras em inglês, tá? O próximo. Questionário Audit. Próximo. Então, aqui, do inglês, Alcohol Use Disorders Identification Test, é teste para identificação dos distúrbios devido ao álcool. Próximo. Ele foi desenvolvido pela OMS e ele consta de 10 perguntas e ele vai classificar a paciente em 4 zonas de risco. Seguinte. Bom, as perguntas, eu não vou ler todas assim. A primeira, com que frequência se consome bebidas que contêm álcool? E aí vem as alternativas para você fazer a seleção e depois vai fazer a contagem no final. Seguinte.
Quando bebe, quantas bebidas contendo álcool consome num dia normal? A mesma coisa. Próximo. Com que frequência consome 6 bebidas ou mais numa única ocasião? Seguinte, por favor. Prestem atenção nessa pergunta. Nos últimos 12 meses, com que frequência você percebeu que não conseguiria parar de beber depois de começar? Esse questionário, ele acaba abrangendo todo o período do pré-natal. Então, não vem só aquela pergunta direto, que parece que é só naquela semana, se bebeu, se não, esse já abrange o ano anterior inteirinho. Então, tem maior chance de ver se a pessoa já bebia antes de engravidar, se bebeu logo no início da gestação. Próximo. Nos últimos 12 meses, com que frequência não conseguiu cumprir as tarefas que habitualmente lhe exige por ter bebido? Próximo. Nos últimos 12 meses, com que frequência precisou beber logo pela manhã para curar uma ressaca? O próximo. Nos últimos 12 meses, com que frequência teve sentimento de culpa ou remorsos por ter bebido? Próximo. Nos últimos 12 meses, com que frequência não se lembrou do que aconteceu na noite anterior por ter bebido? Próximo. Alguma vez ficou ferido ou alguém já ficou ferido por você ter bebido? Próximo. E alguma vez algum familiar, amigo, médico ou profissional de saúde já se manifestou preocupado com o seu consumo de álcool ou orientou, aconselhou que parasse de beber? Seguinte. E aí vem o score. Até 7 pontos indica baixo consumo ou risco de abstinência. De 8 a 15 tem um uso de risco, de 16 a 19 pontos sugere um uso nocivo e 20 ou mais pontos já é uma provável dependência. Então, o próximo. A vantagem do questionário Audit é que ele é o que mais frequentemente diagnostica o uso de álcool na gestação, pois consegue rastrear todos os níveis e desde o início da gestação. E qual que é a desvantagem? Ele é longo e ele requer muito tempo do profissional de saúde. Agora vamos ao questionário TACE, também que é um acrônimo. Próximo. Letras em inglês, aqui o T, tolerância, annoyed, que é aborrecida, C, que é o cut down, cortar, e o E, que é eye opener, que é abrir os olhos. Então, esse questionário é bem mais curtinho. O T, então, qual a quantidade? Então, qual a tolerância, né? Qual a quantidade que você precisa beber para se sentir desinibida ou mais alegre? E aí a pontuação é 0, não bebo, até 2 doses, 1 ponto, 3 ou mais doses, 2 pontos. O próximo. O A é o annoyed, né? É o que é aborrecido, né? É o incomodado. Alguém tem ele incomodado por criticar o seu modo de beber? Não, é 0 ponto e sim é 1 ponto. O próximo. O C é o cut down, que é o cortar. Você tem percebido que deve diminuir o seu consumo de bebidas? O não é 0 pontos e sim é 1 ponto. E o próximo, o E, que é o eye open, que é o abrir os olhos de manhã cedo, né? Você costuma tomar alguma bebida logo pela manhã para manter-se bem ou para aliviar o mal-estar no dia seguinte? Não, é 0 ponto e sim é 1 ponto. Esse questionário é bem mais simples. São 2 ou mais pontos, já indicam uma alta propensão para um consumo alcoólico de risco durante a gestação. Próximo. A vantagem dele, ele foi o primeiro teste validado para uso da prática obstétrica e ginecológica. É um teste rápido que leva no máximo 2 minutos. E a desvantagem é que, quando usado isoladamente, pode não identificar problemas de abuso do álcool, porque é o que a gente falou, ele é bem vê agora, né? Ele não analisa lá atrás, o momento lá atrás. Próximo. Então, é assim, que a gente falou, a gente tem aqueles marcadores, os indiretos não dão uma real situação, verdade, se aquela alteração é por conta do álcool mesmo. Os marcadores diretos não são utilizados no Brasil, então o que a gente tem os questionários, e que a gente viu que também pode dar uma alteração aí um viés na resposta. Então, a gente tem que trabalhar com a prevenção. Então, aquela frase, se beber, não engravide, e se engravidar, não beba.
Muito obrigado aí. E qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigada, doutora Lígia. Agora passo a palavra imediatamente para a doutora Rossana Francisco. Só um minuto. Primeiro eu queria cumprimentar a todos. Deixa eu só desligar uma coisa aqui, só um minuto. Eu queria inicialmente parabenizar a todos vocês, né? Infelizmente, a questão do álcool na gestação, ela não é olhada da forma que deveria, né? Acho que a gente acaba tendo uma situação onde a gente, em muitos pontos, é minimizado. E eu achei muito importante a gente pensar em questionários, né? Uma coisa que a gente vê na prática obstétrica é assim, tudo aquilo que a gente não consegue resolver, né, que a gente não tem as respostas do que fazer ou como cuidar, a gente minimiza ou não toca no problema, né? Então, eu acho que é bem interessante que a gente possa estar olhando para isso e que a gente possa incluir mesmo na nossa primeira consulta de pré-natal, ou como falou o professor Coríntio, na consulta pré-concepcional, essa possibilidade de investigar e de trabalhar com essa questão do álcool na gestação, né? Acho que é um ponto muito importante que interfere na vida de todas essas crianças e que eu queria colocar para vocês. Queria fazer uma pergunta para o Coríntio e também para as outras nossas colegas pediatras, a Lígia e a Maria dos Anjos. Qual é o nosso maior desafio para enfrentar esse problema? O que a gente mais resiste? O que nós temos que mudar para isso melhorar? Sandra, essa pergunta é ótima, é fundamental, de resposta extremamente difícil, de tantas dificuldades. Aonde abordar, eu acho que é onde nós conseguimos, mas o que a gente sempre fala, quando a gente reúne o grupo, a gente sempre está pensando, mas aonde que a gente pode ir? Imagina, deveria ter alguma lei, alguma legislação que protegesse a gestante. Não existe. Quando você vê algum rótulo que aparece aquele símbolo para gestante de um bebê, no fundo é uma boa vontade do dono da empresa, sei lá, alguém conseguiu convencer, mas não tem nada na legislação que obrigue a fazer esse alerta. Nós, enquanto profissionais de saúde, tanto obstetra quanto pediatra, mais o obstetra, eu acho que a primeira coisa, temos que educar os nossos colegas de que não existe dose segura de álcool durante a gravidez. Então, eu acho que isso parte de nós, nas escolas, nas associações, a gente tocar nesse assunto e chamar a atenção da importância, porque eu volto a dizer, eu tenho uma sensação de que existe uma epidemia de álcool aqui no Brasil, assim, meio adormecida, meio... Não digo adormecida, mas que não ocupou o espaço devido para chamar a atenção. Então, eu, como obstetra, eu tenho que fazer isso toda vez que eu recebo uma gestante. Como diretor de uma instituição, eu tenho que orientar para que façam. Eu tenho que fornecer esses questionários e solicitar que alguém faça. Agora, tem um detalhe que eu acho fundamental. Não sei o que a Lígia, a Maria dos Anjos acham. Precisa tomar cuidado quem vai aplicar esse questionário, porque dependendo da maneira como perguntar, se perguntar como uma coisa rotineira, a gestante vai ficar assustada. Se ela tiver vergonha de falar do problema dela, ela vai se fechar mais ainda. Então, primeiro aquela história, acolhimento, acolher, estabelecer uma empatia, que a gente vê que nem sempre existe essa preocupação. E no momento que ganhou a confiança da gestante, aí sim, até explicar para ela por que vai fazer essas perguntas. Senão não adianta a gente ter o melhor questionário do mundo, se ele não for
bem aplicado e com muito cuidado, e sempre querendo acolher essa gestante, ajudá-la, ela precisa sentir que ela está querendo ser ajudada, e não que alguém vai denunciá-la porque ela é consumidora de álcool. Então, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, Rosana. O que eu sinto é que, como profissionais, nós temos que nos preocupar com isso, sim, porque é muito importante. Se eu estou diante da gestante, eu tenho que tentar detectar se ela é ou não é consumidora e alertá-la, se ela não for, dos perigos do álcool. Como professor, a gente tem que ensinar, a gente tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui, colocar esse tema para discussão entre obstetras e pediatras, principalmente obstetra, porque o pediatra pega o insucesso de ter não conseguido evitar o consumo de álcool durante a gravidez. Então, agora, se a gente tem contato com alguém mais poderoso, tentar fazer mudar a lei, também faz parte. Mas não esquecer de tocar nesse assunto. Eu costumo falar que aqui no Brasil é muito complicado. Preservativo, só se fala de camisinha no carnaval, depois ninguém mais fala. Aleitamento materno tem o agosto dourado maravilhoso, depois ninguém mais fala sobre isso. E o álcool, quando falam, é no mês de setembro, numa determinada semana que a gente até participou. Então, o que precisaria tentar é ter o hábito de campanhas permanentes, esclarecendo população e profissionais sobre isso. E acabar com a história de que um pouquinho não faz mal nenhum. Você falou uma coisa importante, né, Corinthians, que é a acolhida, né? Não olhar para a paciente, porque eu brinco que a gente tem dois problemas. A gente tem um problema de perguntar negando, né? Que é dizer assim, você não consome álcool, não, né? Não, claro, você já negou que não, eu não vou falar que sim, né? E a segunda coisa, né, é acolher a pessoa no problema que ela tem, né? E conseguir conversar, dar abertura para a pessoa falar as dificuldades e isso, porque realmente para a pediatria fica o depois, né? E às vezes a gente vê um comprometimento muito maior da pediatria com isso do que com a gente, né? Do que a gente obstetra. Por isso que eu achei super importante a sua fala também. Dri, eu não sei se tem alguma pergunta. Eu posso falar uma coisa? Posso complementar? Claro, doutora, fica à vontade. Então, assim, eu acho que a nossa maior dificuldade é conscientização. Não só por parte dos próprios profissionais de saúde, que ninguém está muito se importando com essa síndrome que é tão importante, ninguém dá tanto valor a essa síndrome que é tão importante, quanto as autoridades. Eu acho que eles têm que entender que é muito mais caro para os cofres públicos ter um paciente, ter um indivíduo com esse comprometimento da ação, do que tentar prevenir esse aspecto. Saiu um artigo em 2021, onde lá no Canadá, eles falam que eles gastam cerca de 9,7 bilhões de dólares só para tratar os pacientes acometidos pelo álcool. Então, acho que é muito mais fácil, seria muito mais barato a gente prevenir do que tratar um paciente com essa síndrome. Quando eu fiz lá minha tese de mestrado, eu incluía várias perguntas nessa gestante, nessas puérperas, que eu pegava as puérperas, não as gestantes, inclusive para ter uma confiança maior quando eu questionava em relação ao uso do álcool. E eu perguntava também em relação ao uso do tabaco. E o que eu percebi na minha pesquisa é que quando elas engravidam, elas deixam de fumar. Mas quando elas engravidam, se elas bebem, elas não deixam de beber. Muito poucas deixam de beber. E eu acho que isso aconteceu por causa do alerta que foi feito nos maços de cigarro no Brasil. Que elas conseguiram associar o que o cigarro faz com o prejuízo que elas iam causar no seu filho que estavam gerando, que estavam gestando. Enquanto que em relação ao álcool, ninguém fala nada. Então, é por desconhecimento que elas usam álcool. E o pediatra, ele fica com um grande problema nas mãos
quando consegue diagnosticar, já no período neonatal, um paciente acometido pelo álcool, um bebê acometido pelo álcool, porque a gente não tem para onde encaminhar. Aqui no Brasil, esses pacientes não conseguem ter um bom seguimento como deveriam ter. Então, a gente precisa que as autoridades de saúde, o governo, nos ajude não só a combater esse espectro, mas também a cuidar desses pacientes. A gente não sabe para onde mandar. Era isso que eu queria acrescentar. Posso falar só uma coisinha a mais? Claro, Posso doutor. fazer Claro. Tentando responder, tentando colocar tudo isso que ele está falando. Veja bem, a gente está se preocupando, logicamente, com a grávida. Só que o problema do álcool é durante toda a vida. Então, se houvesse uma mentalidade, se houvesse uma disposição governamental de alertar sobre o perigo do álcool, tem publicações americanas que mostram que a ingestão de álcool é um dos maiores problemas de saúde pública em relação ao acidente. Todo dia a gente vê notícia de que alguém teve um acidente, morreu alguém porque o outro estava dirigindo alcoolizado. Faz o depoimento na delegacia e vai embora. Então, se houvesse uma mentalidade de alertar o perigo do consumo de álcool, e junto com isso, mais ainda se você estiver grávida, porque a gente tentar abordar só na gravidez é muito complicado, como acho que ficou muito claro pela exposição da Lígia, da Maria dos Anjos, é muito complicado na gestação falar, ó, agora você está grávida, agora você para. Então, ela tem esse hábito, o que ela não deveria era ter adquirido esse hábito pelo risco que causa para a própria saúde. Então, acho que o problema é maior ainda do que nós estamos tratando aqui. É assim que eu vejo. Obrigada, doutores. Nós não temos pergunta no chat, gostaria de dar oportunidade para vocês, se vocês quiserem abrir o microfone. Nós estamos com nossos 3 convidados. Doutora Mônica, ela é neonatologista, ela está colocando no chat que sim, não faz mal apenas às mulheres, a gravidez. Importante a fala do doutor Coríntio. Muitos participantes pediram as apresentações do professor Coríntio, da professora Lígia e da professora Maria dos Anjos. Se vocês puderem disponibilizar, aí a doutora Lígia já me mandou, o doutor Coríntio já me mandou, aí se a senhora for disponibilizar, doutora Maria dos Anjos, eu preciso que a senhora encaminhe para mim, se a senhora autorizar, a gente manda com o link da aula gravada para os participantes. Autoriza, sim. Então, tá bom. Com certeza. Obrigada. Quanto mais conhecimento tiver, melhor. Com certeza. A doutora Rossana acabou de pedir desculpas, que ela teve que sair, não pôde ficar para fazer as considerações finais. Eu vou passar as considerações finais para cada um de vocês, respeitando a ordem da apresentação. Em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal da Secretaria de Estado da Saúde, eu quero imensamente agradecê-los por trazer um tema tão relevante e tão importante que a gente amplie essas discussões no Estado e que a gente possa levar isso aí para todos os territórios, para a gente poder transformar essas aulas que nós chamamos de mediadoras e matriciadoras em políticas de saúde, juntamente com todos os documentos aí que a Sociedade Paulista de Pediatria nos contempla e também a Sociedade Brasileira de Pediatria. Dito isso, passo imediatamente a palavra para as considerações finais para o doutor Coríntio Mariane Neto, por favor. Adriana, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é uma ocasião que a gente não pode perder. Já peço antecipadamente, não pedi licença para o grupo, mas eu já peço, se puder já deixar agendado para o ano que vem, nós repetirmos alguma coisa semelhante, não repetir, mas fazermos uma nova reunião, porque toda oportunidade é extremamente importante. Na hora que a Secretaria de Estado da Saúde, daqui de São Paulo, toma essa iniciativa de abordar esse tema, está dando um exemplo, mostrando como isso é importante e que nós temos que insistir, todo dia temos que falar a mesma coisa,
até que um dia a gente consiga, né, fazer alguma coisa de melhor em benefício não só das gestantes, que são a ponta do iceberg, como principalmente desses fetinhos, desses recém-nascidos e dessas crianças. Eu agradeço novamente a oportunidade, para mim é um privilégio, não só estar participando aqui do evento da Secretaria da Saúde, mas estar junto com essas pessoas queridíssimas, Lígia, Maria dos Anjos, por terem me acolher um obstetra no ambiente pediátrico. Eu me sinto extremamente lisonjeado. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe todo mundo aqui, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, doutor Corinthians, por sua fala, e já vou avisando a todos que na próxima terça-feira teremos o doutor Corinthians conosco, já vou encaminhar o convite para vocês, o título da aula dele é Papel do Obstetra no Estímulo ao Aleitamento Materno, então convido a todos que estejam conosco na terça-feira. Doutora Maria... dificuldade. Verdade. Doutora Maria dos Anjos Mesquita, suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria agradecer a oportunidade que vocês deram, gostaria de ter muitas e muitas mais, não só com a Secretaria de Saúde, mas com todos os órgãos, para a gente conseguir divulgar essa problemática, e nós temos a responsabilidade, como conhecedores dessa problemática toda, dessa ação do álcool no concepto, de divulgar e de tentar alertar. E tentar ajuda com o governo, que só assim a gente vai conseguir alguma coisa, tá? Se existe a campanha de que se beber não dirija, tem que existir a campanha de que se engravidar ou querer engravidar, que não beba também. Porque o prejuízo vai ser muito, muito grande ao longo de toda a vida. Obrigada a todos. Obrigada, senhora. Eu acho que é um mnemônico que a gente precisa gravar, né? Manter isso. A gente costuma dizer aqui no grupo de enfrentamento que a vida após o parto seja um direito, então acho que trazer essa questão, se beber não engravide, se tiver grávida não beba, né? Então, acho que sim, podemos manter isso como nosso mnemônico. Muito obrigada, professora. Doutora Lígia Border, por gentileza, suas considerações finais. Bem, vou só fazer um comentário, né? Como eu já trabalhei na secretaria, então a gente tem o que poderíamos aproveitar esse link, que essa aula, essas aulas, não só a de hoje, são para o estado todo. Eu vi aqui que tem pessoal do estado todo aqui presente. Para o Brasil, doutora, nós estendemos para o Brasil. Nossa, eu estava vendo só estado. Então, vocês serão encaminhados para o Brasil. A gente vai, essa gravação vai ganhar o mundo. Nossa, então vamos aumentar mais ainda o leque, abrir mais ainda o leque. Mas, voltando só a falar do estado, por conta dessa Sociedade Paulista de Pediatria, mas veja, tem a Sociedade Brasileira, mas que tem as regionais, então a gente podia fazer todo esse tema, levar para as outras regionais do interior aí esse tema. Aí a secretaria, se puder fazer esse link, Não, com certeza. E nós, esse convite de trazer a Sociedade Paulista de Pediatria já foi feito para a doutora Fernanda, para que a gente pudesse inserir os membros da sociedade no cronograma. Então, eu renovo aqui meu convite, encaminho para vocês, vou compartilhar o cronograma para que vocês coloquem temas relevantes para a gente trazer essas questões aí, das questões para as nossas crianças aí, estendendo até a puericultura, pensando que eles serão adultos e pensar em adultos jovens, saudáveis, né? Adultos saudáveis. Muito obrigada a todos. Então, eu mesma me comprometo a mandar o cronograma para vocês três, para a gente pensar junto aí em ampliar esses temas tão relevantes para os nossos profissionais. Pelo avançar da hora, quero agradecê-los. Doutor Corinthians, esperamos o senhor na terça-feira. Muito obrigada pela presença de todos. Gratidão. Boa semana a todos. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Obrigado. Tchau. Oi, Lígia. Tchau.